Sejam bem-vindos, esse é o Dirigível Podcast, dessa vez num formato diferente, né? A gente gravou a primeira temporada no estúdio, né, com alguns convidados muito especiais, foram papos incríveis, e dessa vez, né, aproveitando o Dia dos Namorados, aproveitando essa temática de junho, eu, além de trazer uma pessoa muito especial para estar do meu lado, para me ajudar nessas discussões, a ideia é trazer temas mais ligados à condição humana, a temáticas sociais que fazem muito sentido a gente conversar, a gente discutir, sem uma pretensão ali de cravar verdades ou estabelecer conceitos, e sim, né, fazer reflexões junto com vocês, junto com os convidados que vão estar aqui. E houve uma mudança considerável que é trazer desse ambiente todo formal, do estúdio, né, para minha casa. A gente está falando aqui de Vinhedo, da minha casa, trazendo assim para esse ambiente muito íntimo. Então a ideia é deixar o papo mais leve, o papo mais solto e entrevistar pessoas ali de maneira itinerante. Hoje a gente faz em casa, amanhã a gente pode fazer na rua. A ideia do dirigível vai ser exatamente essa conversa móvel, essa conversa que se dirige aonde estão os interesses das pessoas, né? E eu trago aqui uma pessoa muito especial para mim e que também me ajuda a discutir alguns assuntos. E nesse mês dos namorados, a gente falou muito sobre afetos, relações, relacionamentos, né? O que há ali quando a gente está no offline, o que há na convivência, na intimidade, fora desses holofotes e dessa obrigatoriedade performática de sempre mostrar o amor, né, na sua forma compartilhável. Então eu trago a Alexa, meu amor da minha vida. Muito boa tarde. Atualmente me chamo Alexa, não mudei de nome ainda. Tenho 28 anos. Tenho uma história de vida que é onde eu me refaço em cima de tudo isso, dessa história, e vou caminhando. E estou vivendo nessa vida, criando conexões, criando sentimentos, relações, experienciando a vida, experienciando esse rolê chamado vida. Bom, e trazendo agora a devolutiva dessa pergunta, eu sou o Thiago. Sou uma pessoa que adora conversar, que adora estar no meio de pessoas. Sou formado em comunicação, né? Trabalhei muito tempo com marketing. Inicialmente me formei em química, depois fui para comunicação e recentemente fiz uma transição de carreira. Hoje trabalho com outro tipo de comunicação, né? Com linguagens entre sistemas. Trabalho com dados. Isso é o que, no final das contas, paga os boletos. E aqui eu coloco toda a minha vontade de explorar esse mundo subjetivo da condição humana, das relações, dos afetos. Então, assim, se a gente pode estabelecer um acordo aqui, seria esse, né? Não venderei um produto para você, não vou ficar ali tentando te direcionar para um curso, para um link, por etc. A ideia aqui realmente é bater um papo, é conversar, né? E aí, uma das coisas que me levou a vir para cá e convencer a Alexa, eu te convenci, né? A estar aqui, a falar, a trazer sua visão, é justamente essa riqueza desse lugar que você tem, né? E eu acho que é muito, muito bonito esse lugar de olhar sobre uma perspectiva feminina, de uma mulher que tem muita coisa para compartilhar com tantas outras mulheres, tanto sobre ser mulher quanto sobre estar num relacionamento, estar num... Quanto tempo a gente está junto, amor? Oficialmente eu falo 10 anos, mas eu sei que não é 10 anos. Essa é a historinha bonitinha. É a história linda que eu anos. adoro contar, porque 10 é um número mágico, né? Estamos caminhando para 8. Estamos aí entre 7 e 8. Posso divulgar 10? Tá bom. Pode ser feliz falando 10. É que a gente colocou um acordo aqui, ó. Aguenta até 10? Vamos até 10? Até fechado. 10, até 10 é o acordo. Fechado, até depois 10 a gente renova. Exato. Bom, então acho que foi importante a gente entender isso. E o que levou a gente a fazer esse movimento foi Dia dos Namorados, né? A gente começou a pensar muito, né? O que significava.
E aí eu queria saber para você como foi o Dia dos Namorados, mas eu posso fazer um gancho ali e resgatar essa data. Eu lembro que era um dia extremamente frio, era lua cheia, e antes do Dia dos Namorados eu já comecei a entrar numa brisa assim do tipo, cara, o que eu vou fazer? Que presente que eu vou dar? Que surpresa? O que eu vou cozinhar para ela? Como que eu vou dizer que ela é especial na minha vida, né? E aí, assim, a gente entrou nessa pira, né? E ao mesmo tempo que às vezes a gente critica essa necessidade sentida de exibir, a gente vê que é uma baita oportunidade, né? De repensar como é o que constitui esse laço, né? Essa relação, né? E eu queria dizer o que é, eu queria perguntar o que é o Dia dos Namorados para você e como você lembra desse dia nosso. O Dia dos Namorados é mais uma oportunidade de demonstrar um afeto, de demonstrar amor, de alguma forma, para qualquer que seja a relação, seja consigo mesmo ou seja com uma outra pessoa. Então, por mais que ele traz todo esse contexto comercial da relação, eu acho ele importante, sim. E também nos lembra de que o amor, como Bell Hooks fala, a belíssima Hooks fala, belíssima Hooks fala que o amor é o que a gente faz com ele. Então, fazer algo, não só no Dia dos Namorados, mas usar essa data também para fazer, é interessante. Porque também faz a gente lembrar de que a gente precisa fazer algo, não é sentar e aguardar, mas sim fazer. Seja entregando de si algo que você gosta, seja sua companhia, seja sua presença, seja um momento bom como você gosta de fazer, que é o jantar, essas coisas, seja um momento como eu gosto de receber, que é o tempo presente, a gente conversando, tendo trocas. O Dia dos Namorados, por mais que a gente tava naquela ideia, e se a gente performar? Quanto? De 0 a 10, quanto você acha que a gente performou? É que é tão difícil encontrar essa performance, visto que as coisas que a gente fez no dia são coisas que estão presentes no nosso cotidiano. Sim. O fato de você cozinhar sempre tá no nosso presente, só que, assim, você o que muda cozinhou algo. O que muda é o fato de estar sendo Algo de estar sendo diferente. exibido, no caso. Porque, assim, aí eu acho que é um ponto interessante que você falou, né? Performar não necessariamente significa mentir, né? E aí a gente pode pegar analogias. Por exemplo, um jogador de futebol, né? Ele, às vezes, ele é apaixonado pelo esporte desde criança, ele treina desde criança, ele joga bola com os amigos, e naquele momento, no time, na final do campeonato, ele tá fazendo o que ele gosta, o que ele ama, a verdade que ele viveu, mas ao mesmo tempo é uma performance, né? Tá sendo televisionado, ele tá sendo entrevistado, etc, etc, etc. Eu acho que é dali que ele tira, então, talvez nessa analogia sua, os momentos compartilháveis do que ele quer mostrar, de fato. Porque ele não tá mostrando todo o treino dele antes, mas sim, ele tá mostrando aquilo resolvido, aquilo pronto. Sim. E eu acho que o Dia dos Namorados traz essa lembrança que não é só esse dia. A gente tem que lembrar de demonstrar esse afeto, essa performance, fazer coisas em outros dias também. E eu acho que... e aí tem uma outra coisa que cruza muito essa lógica da performance, né? Como as pessoas se veem, né? Como a rede social tá na... E aí eu falo rede social, eu falo tudo que tá no acesso externo. Como isso pauta muito as nossas atitudes, né? Porque, cara, hoje a gente tem que controlar nosso tempo de tela, tá todo mundo nessa dinâmica, então é um lugar de exposição, é um lugar de comunicação, um lugar que as pessoas se sentem vistas. E aí é a questão, né? Como se sentir visto, né? Enfim, acho que é uma pergunta que a gente pode explorar, mas aí uma coisa que me vem, né, nesse processo todo do Dia dos Namorados, rede social, o que é mostrado, o que é vivido, né? Essa relação. E aí a gente assistiu um podcast recentemente, né? Que tinha a Ana Sui e o Christian Ducker falando daquele livro, que inclusive eu acho uma boa ideia a gente ler e depois trazer conversa sobre ele, que é Eu Só Existo no Olhar do Outro, né? E aí eu fico pensando, será que o olhar do outro ele é formatado também por esse contexto digital, né?
E aí quando a gente começa a ver aquele podcast, começa a entender o que as linguagens, principalmente a psicanálise e a psicologia fala sobre o outro, né? A gente vê que a gente não existe sem o outro. Não existe uma relação sem a outra pessoa. Não existe eu sem você. Então, para existir eu preciso ter uma noção de que existe alguém fora também. Senão, eu não entendo que existe eu. Exato. E aí, há uns dias atrás, eu comecei a pesquisar no GPT autores que falavam sobre isso, assim, né? Traga referências e tal. E aí tem uma frase do Lacan que faz muito sentido. Eu não vou lembrar a frase exatamente agora, mas que fala exatamente isso. O outro, ele não existe alguém integral por si só, assim como não existe alguém 100% do outro, 100% constituído pelo outro. Você sempre tem esse paradoxo, né? Ou seja, existe uma versão compartilhável da gente mesmo, será? Né? E aí, enfim, se for para Freud, ele vai falar do superego, né? Formatado ali para caber, para ser aceito. Mas trazendo essa coisa, né, a gente sempre tem alguma constituição desse eu formatado para o outro. E pelo outro. E pelo outro, exato. Enfim, doideira esse papo, né? Eu acho que a gente é um pedaço de tudo que aquilo que a gente vive também, de certa forma. Então, não tem como a gente fazer essa separação. E dentro de nós existem, como a gente viu no podcast também, vários eus. Então, à medida que a gente vai se conectando com outras pessoas, e por isso eu acho uma necessidade de cada vez maior, né, a tua rede, assim, para que você consiga se construir também de acordo com quem te rodeia. E o que você acha que faz uma relação ser realmente vivida fora daquilo que é mostrado, né? Quais que são, como que a gente pode pensar nessa necessidade de conectar com um com o outro, assim, né? Independente daquilo que é mostrado, ou qual é a medida saudável ali, né? Do que é mostrado e do que é vivido, né? Como sustentar essa coisa que não é mostrada, né? Sei lá, estou trazendo aqui coisas que eu não tenho uma resposta para isso, mas que talvez faça sentido a gente refletir. Eu acho que tudo que a gente escolhe mostrar ali, de certa forma, não é as partes mais difíceis do que a gente vive no dia a dia. A gente sempre escolhe mostrar algo que a gente se saiu bem, que a gente lidou de uma melhor forma, mas aqueles momentos dos quais a gente precisou mesmo de um suporte porque a gente não estava lidando bem com aquilo, ou então que a gente teve que se desconstruir, construir um novo conceito sobre algo, a gente não consegue compartilhar, porque é o que acontece no dia a dia, é um cotidiano mesmo, do como você reage, do como você sente, do como você lida no fim do dia, do outro dia, como você reage de novo, e essas coisas a gente não consegue nem captar, porque elas acontecem e passam. Verdade. Então, não sei se tem um campo meio saudável do quanto se compartilhar, visto que tudo que a gente escolhe compartilhar ali, mesmo que seja nas melhores das intenções, que é ajudar outras pessoas, ainda assim a gente está compartilhando a parte fácil, a parte que já passou, que já resolveu, que já fez, mas o momento presente da transição desses acontecimentos a gente não consegue compartilhar. E aí é onde eu acho que o amor é muito a construção e a presença aqui. Perfeito. E, cara, eu acho que assim, que você falou um negócio maravilhoso, e eu lembrando do Dia dos Namorados, nosso, eu já estava pensando muito do que era a data para mim, como eu me via impelido a cozinhar, a fazer as coisas que eu já faziam, mas que a gente foi agregando coisas que tornaram aquele dia especial. É uma mesa posta, é um banho tomado mais cedo, é um perfume, e sabe, é toda uma série de pequenos detalhes que faz a pessoa, opa, tem algo diferente aqui do que a rotina, né, que a gente compartilha. E aí eu lembro que eu falei, não, eu quero tirar foto dessa mesa, eu quero tirar não sei o quê, eu quero filmar não sei o quê. Quando eu me vi, eu estava totalmente fora dessa sintonia contigo. E aí, você lembra que você pediu para eu guardar o celular?
Lembro. Não precisa, vamos parar um pouquinho de registrar? Exato, exato. E aí, assim, foi muito mais gostoso de se vivenciar, né? Eu acho que não só nos relacionamentos, mas na vida como um todo, né? Quando a gente se distancia da temporalidade do tempo presente e entra numa temporalidade artificial, e aí eu tô falando das telas, dos algoritmos, desse ritmo que não é natural, que tanto as redes sociais, a internet, essa interação muito instantânea, a gente acaba dando uma pirada mesmo e saindo da presença um do outro e indo para outro lugar, e um lugar extremamente frenético, né? Extremamente performático e doideira. E aí eu fico pensando, será que aí também não existe um lugar de fuga da própria realidade? Porque eu penso, a necessidade da gente registrar e a gente colocar essa perfeição de registro, eu quero a cada momento aqui, é porque eu não tô querendo viver esse momento? Por exemplo, no Dia dos Namorados, foi um dia como um dia da semana. Sim, a gente trabalhou. Juntos, inclusive. A gente trabalhou. Existe boleto para pagar. Acordamos pensando como que a gente vai montar algo diferente para nós nesse dia especial, mesmo com as nossas outras tarefas que já existem. E aí, se a gente pensa só que naquele momento existiu só a necessidade de você registrar, eu acho que é injusto, porque tinha tantas coisas ali sobrecarregando, sim. Era tantas coisas que você estava fazendo para que você conseguisse desconectar de um outro momento do seu dia estressante, angustiante. E foi um dia cheio de desafios no trabalho, né? Exato. Então, assim, era muito isso. Não era uma intenção de você ir lá e fazer para fugir disso, mas sim para você tentar conectar aqui. O excesso de tentar registrar os momentos que a gente estava vivendo me parecia muito uma sensação de, poxa, eu preciso vir para cá, eu preciso tirar minha cabeça desse lugar e vir para cá. Uhum. Então, o registro estava tentando puxar a tua mente para o momento presente. Que não estava, né? Que era complicado a gente pedir 100% de presença, de novo, com o dia que foi o dia atravessando os dois, de trabalho e coisas acontecendo. Mas a gente conseguiu fazer com que esse dia, por mais que tinha bastante coisas da nossa rotina mesmo, a gente conseguiu fazer com que o nosso jantar, o nosso momento a dois, a nossa troca, a nossa conversa, a nossa força de vontade de estar aqui trouxesse um pouco mais de paz pra gente. Tipo, eu posso relaxar, eu tô na minha casa, é um dia gostoso, eu posso jantar. A gente não tem uma necessidade de mostrar isso pra ninguém, a gente pode aproveitar o momento. Tanto que a gente quase não postou nada do que a gente registrou. Eu acho que assim, a gente performou muito pouco mas pros outros e mais pra gente, eu acho. Exato. Mas eu performei um pouquinho, eu fiz uma dancinha, não sei o quê. Seus atos de serviço romântico são incríveis. Então, eu acho que a gente precisa do romantismo pra viver. Eu acho que ser romântico é colocar lenha na paixão, é colocar lenha nesse mundo onírico ali dos dois, dessa coisa mais fantasiosa, porque a gente já está num contexto, acho que muitos casais, né? A gente tem quase 10 anos juntos, adoro falar isso. Então, muitos episódios são de momentos difíceis, são de convivência, são de entender que o outro não tá de sacanagem. A gente viu isso num vídeo e a gente começou a falar pra gente mesmo nos momentos de debate, de discussão, de reflexão, eu vou tentar partir do pressuposto que você não tá de sacanagem com a minha cara. Tá muito difícil porque tá parecendo que tá, mas eu vou tentar achar que não. Isso, foi o Manu que falou isso, né? O Manuel. E olha como é louco, né? No mundo digital, às vezes a gente tem a impressão que a gente conhece muito uma pessoa pelo fato de a gente ter tempo de tela com essa pessoa e a pessoa não faz ideia de quem a gente é. E nem a gente faz ideia de quem ela é. Não, mas a gente faz da ideia da versão compartilhada dela. E que a gente construiu, porque a gente construiu. Através da fantasia. Através da mesma fantasia que fez, por exemplo, eu me apaixonar por você, amor. Eu olhei e falei, meu Deus, tô apaixonado. Você acha que se a gente tivesse nível de consciência no momento que a gente se apaixonou,
A gente teria entrado nessa loucura? Talvez não. E eu acho que a paixão é um mecanismo que realmente te coloca em lugares que você precisa estar com baixa consciência sobre muita coisa, para que você quando vê, você está convivendo, quando vê, você está... eu acho que a paixão tem alguma função biológica aí, né? O apaixonar. Né? Uma pessoa apaixonada, ela pensa muito pouco, né? Vamos combinar, ela está tomada pelo desejo, pela falta, por aquela coisa que movimenta a libido, e ai meu Deus, é perfeito, né? Para mim, essa pessoa é perfeita para mim, nossa, como essa pessoa é igual a mim, nossa, como a gente... a paixão. Mas pensando na paixão, a paixão, inclusive foi uma das coisas que eu escrevi esses dias, a paixão, ela é pintada numa tela em branco. E por nós mesmos. Por nós mesmos. O outro do nosso apaixonamento não existe. Isso é... Exato, e isso é exatamente a tela em branco. A tela em branco não existe. A gente que traz cor para aquela tela, que a gente enxerga como uma tela em branco, e o que acontece com o decorrer da intimidade é que a gente, essa tela não tá tão em branco, não. E eu vou fazer uma citação aqui que não é minha, inclusive, mas... gente, é do sertanejo que tem uma... Meu Deus! Pois foi essa. Mas enfim. Não, foi legal. Pô, tem muita foi ali que a gente se apaixonou, se iludindo tanto que... Mas então, eu acho que... Eu acho que a Marília... Se eu não me engano, é a música da Marília Mendonça, que ela fala assim, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E é assim que a paixão acontece. E que legal, porque mesmo que a gente se apaixone por outras coisas, por exemplo, eu me apaixonei por uma área profissional que eu pretendo entrar. Eu tô apaixonada, eu tô vislumbrando só as coisas boas dela. As coisas ruins eu não tô vislumbrando. Quando eu mesma fiz o meu trabalho acontecer, construí o meu trabalho, eu me apaixonei falando, nossa, eu vou trabalhar realçando a beleza das pessoas, trazendo isso de amor, de cuidado, de carinho para as pessoas. E a hora da parte burocrática, quando eu me deparei com isso? Tô batendo cabeça até hoje. Então, a paixão faz com que tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, quando essa paixão cai, aí é onde muita coisa termina. É onde a gente saca que aquela tela nunca foi em branco. E a gente que foi... eu tô pintando numa tela que já existe cores aqui, já existe nuances, já existe um estilo aqui, já existe coisas. Eu acho que a gente tira a nossa tela. A gente inventa, né? A gente inventa. Uma tela que metaforicamente falando, é sempre dentro da gente, né, essa idealização do outro, né? E a gente inventa sobre o outro, porque senão a gente não teria a sensação de amor, talvez. Né? Nossa, essa pessoa é uma gêmea. Nossa, eu tô completamente apaixonada. Aí você pensa, ai, como que seria que essa pessoa, isso aqui... E aí, no fim, é tudo idealização. É tudo idealização. E não é muito diferente desse princípio que eu falei, de quando você tem muito tempo de tela com alguém, que não é alguém, é a versão compartilhável dessa pessoa, você cria uma intimidade absurda. Sozinho. Uma história aqui. Eu lembro, teve uma época que eu era editor de vídeo, e eu tinha editado o aniversário de uma amiga minha. E eu tinha entrevistado todos os amigos e familiares dela. E aí... Quando você edita vídeo, você assiste o vídeo para você, pelo menos naquela época, não tinha IA, não tinha nada. Então você assistia o vídeo, você decupava o vídeo, você criava as transições, tudo. E aí eu criei muito tempo de tela com a família dela. E aí foi o dia da festa, onde esse curta-metragem foi exibido. Cara, eu cheguei me achando íntimo da família inteira. Até eu levar um olhar do tipo, nossa... Emocionado, né? Quem que é esse cara aqui? E aí, e aí eu tive uma sensação de, meu Deus, né? Uma sensação meio de rejeição ali na cabeça. Mas é muito louco como a gente tem nosso cérebro tem essa capacidade de imaginar coisas, de criar cenários, fantasias e tudo mais. Enfim, eu quero partir para outra temática aqui, que eu acho que pauta muito o nosso relacionamento e o relacionamento de muita gente que está assistindo, que é o acordo. O que é o acordo, Alexia? Nossa, eu acho que aqui em casa o acordo são formas que a gente encontrou de convivência e de que a gente consiga expor nossa vulnerabilidade de forma que ela é respeitada. Então, acho que os acordos são primordiais, digamos assim, para que a gente consiga conviver. O que é o amor para você?
Eu tenho lido muito sobre o que é o amor. Inclusive, os livros citados hoje, eu trouxe para nós e fiz questão assim que você lesse também. Eu acho que eu cresci num lar onde pouco, talvez, eu conseguia captar do que era o amor. E eu associei isso com muito cuidado, é o cuidar, é o cuidar, é o cuidar. E, de fato, assim, o amor é o que talvez a minha mãe tenha feito por mim. Não só no ato de cuidado, mas ela se colocar ali para fazer. E eu acho que foi meu primeiro contato, assim, do que é o amor genuíno. De você amar, mesmo que aquilo te traga várias dores e desenvolvimentos e questões. Então, amor, como a Bell Hooks fala mesmo, é o que a gente faz com ele, é o que a gente constrói. Como que a gente constrói as nossas, o nosso sentir em cima daquilo. Porque eu acho que o outro ele não vai saber amar a gente e a gente não vai saber amar o outro desde que o outro se comunique do como ele se sente amado e a gente faça ele se sentir amado a partir da comunicação dele. Então, me sinto amado assim, assim, assim. E aí você também comunica para o outro que você se sente amado daquele jeito, e aí a gente procura fazer coisas para que essa pessoa se sinta amada, respeite esse local dessa pessoa. Eu acho que é isso, muito resumidamente, assim, como que ela fala, o amor é o que a gente faz. A gente faz acontecer, constrói o amor, também muito à base da comunicação, do acolhimento. Muito bom, muito bom. Cara, eu para ser muito sincero, eu acho que assim, eu já vi tanta coisa, assim, muita coisa escrita sobre o amor que eu tenho realmente dificuldade de conceituar o que é amor. Mas para mim ele passa por amar a si mesmo, em algum modo. Por exemplo, quando você tem dificuldade de se acolher, de se amar, automaticamente você vai se conectar com pessoas que vão te tratar como você se trata. E aí eu acho que é um exercício de você trazer aquilo que existe dentro para fora em forma de ação, em forma de, olha, eu vou fazer coisas para a pessoa amada que podem fazer bem para ela, que podem agregar no ponto de vista dela, né? E que isso ajude ela a se sentir melhor, a se sentir mais amada, mais vista. E eu acho que isso passa um pouco pelo que a gente acha sobre nós mesmos. Enfim, como eu te disse, eu tenho até dificuldade de conceituar isso, né? Porque para mim é muito visceral o amor. Eu posso te indicar a ler Bell Hooks também. Que mais que você me indicaria para ler para entender o amor? Eu acho que a Bell Hooks, ela fala que exatamente isso, que às vezes a gente escuta tanto o fato de que quem não ama a si mesmo não consegue amar o outro. Isso é brisa. E isso é uma brisa torta, porque na verdade às vezes a gente consegue se amar através do outro. Sim. Então, entende quando você às vezes você se conecta sempre com pessoas que te tratam como você mesmo se trata, mas às vezes você aprende com outra pessoa a se tratar de uma maneira melhor do que como você se trata. Sim. Então, nessa parte aí, ela fala disso e eu acho incrível, que também a gente às vezes... Inclusive, por que eu trago isso? Geralmente, os nossos primeiros contatos com amor são... por vezes, a nossa família, formas de amar, mas uma das coisas que me emocionou muito na vida, que me marca muito na vida, e que eu já vi vários livros assim que falam sobre o amor, citando isso, é de que às vezes a gente aprende o que é amor, aprende o que é ser amado num campo de amizade. E isso é incrível. E eu lembro que eu já sentei com você várias vezes, eu falo, nossa, a minha relação com a Pam foi o momento onde eu aprendi a ser amada porque eu sou, apenas existo. Então, ela conheceu várias versões minhas, ela esteve presente em várias versões minhas, e eu nas dela, e a gente ainda assim se fazia presente para uma outra. E isso era o amor, isso é o amor.
eu acredito, sabe? Que é esse amor genuíno mesmo, de você saber que a pessoa tem algumas partes que você fala, essa parte aqui não é tão boa, mas tudo bem, eu gosto até dessas partes, não que eu goste, mas assim, eu consigo falar com você sobre elas, eu consigo me sentir bem junto com você. Então, para muitas pessoas, e mulheres principalmente, o lugar onde a gente reconhece amor é numa relação de amizade. Sim. Que seus limites são mais respeitados, você respeita mais os limites do outro, e, enfim, essa relação se constrói. Que aí entra também naquilo que eu falei, que o amor foi uma amizade que deu certo. Acho que é isso, eu posso estar trocando aqui as ordens das coisas, mas basicamente isso, o amor foi uma amizade que deu certo. E é muito louco, né, pensar no amor, e aí eu falo do lugar de homem, assim, né? Porque quando a masculinidade ela é construída, ela é ensinada, né? Porque a masculinidade não é uma coisa que a gente nasce com ela. Ela é moldada, ela é formatada, ela é construída a partir dos padrões sociais, culturais, familiares. Existe um mundo ali de inputs que constrói a masculinidade. E é muito maluco que não é um tema que a gente está acostumado a sentir, a lidar, né? Assim, e aí eu falo com base na minha experiência, mas com base na experiência de muitos caras que eu tive contato, né? É muito difícil um homem expressar amor por outro homem na sociedade. É muito difícil você falar o quanto você ama um amigo, sabe? E depois de muito tempo, eu como adulto, né? Depois dos 30, hoje eu chego para pessoas que são muito queridas e eu falo, cara, eu gosto de estar com você. Cara, te amo, pô, dá um abraço aqui. E sem piração, com toda a entrega ali, né? Então, amor é como se fosse algo que você dá para o outro porque você gostaria de receber de algum jeito. Então, você dá para aquilo se multiplicar no mundo, sabe? Eu acho que é uma forma, é um antídoto para lidar com o sofrimento, para lidar com uma série de outras questões através de tudo que acontece organicamente quando a gente sente algo e que não sei se a gente pode chamar de amor e tal, mas eu tenho minhas dúvidas se existe mesmo o amor em si, né? Nós homens somos muito pautados pelo tesão, por essa coisa falocêntrica, né? Tudo é conquista, tudo é agressividade. Você tem que tomar, você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que performar, você tem que ser o provedor, você tem que ser... Então são muitos papéis masculinos que nos colocam a sociedade que às vezes nos distanciam da presença, do cuidado, do carinho, do companheirismo, de atitudes, né? E aí que você falou da Bell Hooks, e quando você lê para mim Bell Hooks, né, que você tem esse hábito, para mim o que ficou marcado o amor é uma atitude, que eu acho que é uma das coisas mais lindas, né? O amor é uma atitude. Às vezes a atitude de eu saber que você vai chegar cansada e arrumar a casa, saber que talvez você esteja com alguma dor física e falar, cara, deita, toma um chá, vai fazer uma massagem. Tornar a sua vida melhor, assim, de ser essa experiência humana melhor de ser vivenciada de algum jeito, né? Mas eu confesso que eu tenho dificuldade de cunhar ali uma frase, o amor é isso, pá, né? Eu acho que é bem difícil definir o amor que é tão grande em tão pouca coisa, sim, assim. sim. Não existe, acho que realmente é difícil de encontrar palavras para... A gente faz menções, mas, assim, não tem como, né? E aí você falou dessa parte da masculinidade e tudo mais, e me faz pensar o quanto nós mulheres fomos criadas para se esforçar para merecer o amor. E do quanto, às vezes, vendo mesmo tudo como acontece, às vezes o homem não é ensinado a isso. Por isso que tem a citação do o cuidado, o carinho e tudo mais. Nós, mulheres, somos literalmente forçadas a como você vai merecer ser escolhida, como você vai merecer ser amada, quem você vai ser para ser amada, entende? Então, a gente carrega bastante disso. Sim.
E é muito difícil você chegar num ponto da vida, e nem sei se existe esse ponto, de você falar, cara, eu não preciso fazer nada para ser amada, eu posso ser amada por mim só. É óbvio que a gente precisa do amor de outras pessoas também, e fornece isso, mas é muito difícil limpar toda essa estrutura que foi criada do quanto a gente tem que ser boa para ser amada, tem que ser menininha, meiga para ser amada, tem que ser dedicada e do lar para ser escolhida, para ser amada. Você acha que existe alguma pressão sobre as mulheres em ter um par, em ter um marido, em ter um homem? Demais, o tempo todo. Inclusive pelos próprios homens. A gente vê, eu tenho amigas que têm relação com outra mulher, e aí chega homens e fala, mas não está faltando nada nessa relação. Ah, mas quem que é a mãe, quem que é o pai? Como? Explique isso de novo. Por exemplo, existem relações que não sejam heterossexuais, LGBTQIA+. Relações homoafetivas. E aí sempre tem um comentário vindo de alguém que parte do pressuposto que existe um papel do homem naquela relação. Exato. Chega para duas mulheres que se relacionam e fala quem que é o homem, quem que é a mulher da relação. Querido, se ela precisasse de homem... Não é para ter homem. É isso que a gente está falando. Esse é o plano. Não é para ter homem. Esse é o plano. Quando chega para dois homens se relacionando, qual de vocês é a mãe e o pai? Ai, fulano talvez seria mais a mãe. Essa lógica dualista, além de ser muito deselegante, né? Porque assim, numa relação homoafetiva, dois homens se relacionando, quando alguém pergunta quem que é a mulher, quem que é o homem, vamos lá, né? Se o cara quisesse uma mulher, ele estaria com uma mulher. Ele está com um homem porque ele quer um homem do lado dele. Né? E aí, enfim, né? Existem muitas construções sociais que são meio estranhas nesse sentido, né? E até que a gente olhe e entenda que as relações, por vezes, não precisam ser baseadas por gênero. Entende? Do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Então, a relação não precisa disso. Essa formatação de relação, né? E a sociedade, ela é muito... E eu acho que, assim, o fenômeno das redes, eu acho que esse fenômeno, ele aumenta a temporalidade das patologias do mundo, das patologias sociais. Por exemplo, esses papéis de gênero, o que pode, o que não pode, todos esses preconceitos sociais, eles rodam numa velocidade muito diferente do que rodava há um tempo atrás, né? E aí você tem coisas muito doidas, né? E aí a gente estava falando esses dias do filme Adolescência, que fala sobre a construção de uma masculinidade, de um menino que não tinha ali... Ele tinha um pai que já sabia que havia uma necessidade de ser diferente, né? Ele sabia que ele estava num trabalho ali de desconstrução, mas quando você desconstrói, o que você constrói no lugar dessa masculinidade? Quem é o homem que está se formando, né? Não adianta a gente ficar batendo, e aí essas pautas polarizadas dificultam muito esse trabalho. A gente bater, precisa ser desconstruído, se desconstruir, tá? Como é que você constrói uma masculinidade? Como é que você constrói alguma coisa no lugar? E aí eu até penso, ela precisa ser construída também, eu sabe? Acho que precisa. Tipo assim, porque a gente tem... A questão é como ela vai ser construída. Que aí a gente fala de... E aí a gente fala de... Não consigo encontrar uma palavra na minha cabeça que eu consiga colocar nesse lugar, mas assim... A gente tem que se desenvolver por ser humano. Sim. Não por ser homem ou se construir uma masculinidade ou uma feminilidade ali, entende? Porque o que habita o feminino, o que habita o masculino? O que é isso? Porque geralmente, pelo menos na minha bolha, quando se traz o feminino, se traz amor, se traz acolhimento, se traz... E um homem não pode ter isso? Isso é uma condição humana. Sim. Ele não pode fazer isso, ele não pode se desenvolver também como acolhedor, como amável. E a maioria que se desenvolve assim sofrem preconceito de, então você não é tão homem por ser tão romântico, por ser tão amável, por ser tão carinhoso. Então, eu fico pensando nisso também. O que é construir essas novas versões de masculinidade e feminilidade? Precisa. A gente precisa descobrir condições humanas aqui dentro. Não de papel de gênero, sabe? Posso estar falando um monte de baboseira aqui, e com certeza eu vou ter falado um monte também, mas assim,
tô me colocando a refletir sobre essas questões que me aparecem. Eu concordo com você em relação a cada um de nós, isso é a minha forma de ver também, que também, enfim, né, a gente está aqui para trazer as nossas visões com muita honestidade, inclusive para rever nossos pontos de vista. Enfim, a gente está aqui para aprender. Eu vejo que cada um de nós tem características humanas, universais. E aí, essa polarização que se faz do que é masculino e do que é feminino, isso aí é a pior mentira que alguém pode contar para as pessoas. Ponto. E a gente encerra isso aí. Agora, existe uma questão identitária que tem a ver com a identidade, né? Por exemplo, eu sou um homem cis, eu me vejo como um homem. Se eu me vejo como um homem, existem elementos que vão construir essa minha identidade de homem. Não estou dizendo que eu não vou ser carinhoso, que eu não vou ser acolhedor. Eu tenho todas essas características. Mas existe um elemento identitário, tanto do homem e de uma mulher, que é preciso construir. E que talvez essas polarizações e esses papéis disfuncionais que a sociedade coloca fazem a gente se distanciar do que é ser homem, do que é ser mulher. E o que é ser homem para você? Então, exato. Eu acho que assim, o que é ser homem? Né, cara, ser homem, eu acho que é ser um humano melhor, mas é muito difícil ter uma resposta. Cabe pros dois, né? Cabe ser pros um dois. humano melhor é ser mulher também. Não, e eu falei talvez porque eu não tinha nada para falar nesse sentido, do que é ser homem. Para mim, eu me questiono diariamente. E aí, a nossa sociedade, ela traz tantas coisas deturpadas que a gente conecta com o que é não ser homem. Por exemplo, obrigar uma mulher a fazer alguma coisa contra a vontade dela. Isso não é ser homem. Achar que você é o provedor do lar e que as coisas vão acontecer ao seu redor. Isso não é ser homem. Usar da sua força física para subjugar alguém. Isso não é ser homem. Então você entende que a gente tem tantos exemplos do que é não ser homem que a gente parece que se esqueceu do que é ser homem. Porque eu acho que existem questões. Eu acho que ser homem é ter atitudes que são benéficas para a sua comunidade. Ser homem é ter uma postura ativa socialmente. Não estou dizendo que a mulher não possa fazer isso, mas eu acho que existe esse lugar de ser homem e ser mulher. Isso é a minha forma de ver, tá? Esse lugar da identidade. O que é identitário do homem e o que é identitário da mulher. Independente do sexo que você nasceu. Você tem todo o direito de nascer num sexo e falar, cara, eu não me sinto identitariamente nesse sexo que eu nasci. A gente sabe disso. Mas eu acho que existe esse lugar. Eu acho que isso, inclusive, é uma pauta para a gente trazer gente para conversar. Né? Existe a identidade homem? Existe a identidade mulher? Como ela foi construída, né? Da onde ela veio, por que ela... O que ela come, do que ela se alimenta. Como vivem. Exato. Porque o Globo eu acho Repórter que é bem falar sobre responsa mesmo, que quer ser homem, que quer ser mulher. Eu acho que eu não consigo trazer o que é ser mulher. Hoje em dia, talvez eu traga o que é ser mulher, que é um símbolo de resistência. Ah, sim, falando do papel social, como você vê uma mulher na sociedade de hoje. É resistir àquilo que está sendo colocado. Pelos homens, inclusive. Sim. Então, por isso que eu vejo essa necessidade da gente reconhecer e resistir. Mas se não tivesse esse lugar do homem, para mim não existiria esse lugar do que é ser mulher, do que é resistir, porque a gente não ia ser massacrada como somos. Vamos fazer um desafio? A gente manda depois um WhatsApp para alguns amigos nossos, fazendo essa pergunta. Existe essa questão identitária de ser homem e ser mulher? Se existe o que é ser homem e o que é ser mulher para você. E aí, se a pessoa for homem, ela vai responder. Se a pessoa for mulher, ela vai responder. Se ela se vê como mulher, ela vai responder. Enfim, eu acho que é uma questão interessante ali para a gente discutir. Bom, a gente falou do acordo. Eu anotei algumas perguntas aqui. Vou colocar uma pimentinha ali para ficar um pouquinho mais polêmico. Nesse acordo aí, pode falar de ex ou não? Deve. Deve, ex, atual, futuros. Como você resumiria os seus ex?
Nossa, eu acho que foi bastante partes minhas precisavam ser vistas ali. Precisavam ser vistas e acolhidas dentro de mim. Eu acho que é isso. Então, quando eu olho, eu vejo que fez parte da minha vida, formatou alguma das minhas pessoinhas que vivem aqui comigo, das minhas personalidades também, mas que me trouxe ou as minhas relações com os meus ex me trouxe essa necessidade de olhar mais ainda para mim, para entender o porquê que estava me relacionando daquela forma específica. Sim. Muito bom. Interessante, hein? Interessante. Aliás, eu acho que é material, né? Falar de ex... É material. É material de trabalho, né? Eu acho que analisar relacionamentos antigos é material de trabalho. Não falar seria um desperdício, realmente. Quando eu olho, cara, eu sempre fui um cara muito apaixonado, muito entregue, muito intenso. Então, acho que toda essa não consciência, né? Essa não ponderação, né? Essa falta de ponderação e consciência, me fez conhecer pessoas incríveis para os dois polos, né? Eu acho que me trouxe muito material de experiência, né? Material de ser elaborado, coisa que eu às vezes só consegui elaborar depois da análise, né? Relacionamentos de 5, de 10, de 15 anos atrás, né? Mas para mim foi uma experiência humana incrível, todas elas, assim. Eu conheci pessoas incríveis, e pessoas também que eu enxerguei muitos lados, muitas facetas minhas, das quais eu fui perceber muito depois. E aí era esse processo, né? O apaixonamento, conhecer essa parte maravilhosa, apaixonada, essa tela em branco, e aí depois, opa, eu tô me vendo no outro, e me ver é difícil. Aí eu corro. E começo outra tela em branco e outra. Porque é melhor viver só no âmbito da fantasia do que lidar com si mesmo. Exato, né? Exato. E aí uma coisa curiosa que, assim, a gente tem 8 anos e meio, 9, né? Eu nunca passei de 2 anos com alguém, né? Então, meio que quando a paixão começava a desgastar, já entrava em outra paixão. E a minha vida era uma música de sofrência. Quanto tempo dura a paixão? Não sei. Para mim durava 1 ano, 2, no máximo. Eu acho que não tem um tempo certo, assim, para se dizer, nossa, a paixão acaba ali. Eu acho que realmente não tem um tempo certo, porque vai variar de acordo com o que você está na relação, qual relação você está, como você se sente, como você projeta e tudo mais. Então... E como se sobreviver à desilusão, à quebra de uma paixão? Se eu fosse falar para todas as mulheres que estão saindo de uma paixão ou que estão se recuperando dela? Conseguir apaixonar-se por si. Eu acho que seria uma quebra da paixão pelo outro, em certa parte. Porque aí eu acho que a partir do momento que você começa um processo de autoconhecimento, você começa a se visualizar, você começa a entender de onde vêm as suas emoções e o porquê das reações diante das emoções, você consegue separar o que é teu e o que é do outro. Então, tipo, até aqui era meu. Eu estava refletindo isso, eu estava sentindo isso, eu estava tendo ações diante dessas emoções. E a partir aqui é dele, ou dela, enfim, do quem você está se relacionando. Então, quanto mais você consegue entender um pouco melhor sobre si, porque o conhecimento, assim, sobre si, somos seres humanos muito complexos para falar que... Inclusive, é por isso que aquela pergunta, quem você é, me incomoda, porque eu sou tão complexa para me resumir nisso daqui, quem eu sou. É tanta coisa aqui dentro, tanta coisa que eu nunca vou chegar no fundo, a não ser no fim da vida, e mesmo assim vai ficar faltando coisas para se descobrir. E no fim você resmunga e responde, olha que beleza. sempre resmungando. Para sempre resmungarei. Igual o episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Mas é isso, eu acho que quando você entende melhor sobre si mesmo, você consegue maneirar aí nessas projeções que acaba acontecendo. Você começa a falar, faz sentido, não faz, pô, me apaixonei, me desiludi aqui, mas será que tem alguma coisa aqui que eu consiga gostar? E essa pessoa também está sendo recíproca? Enfim. Exato.
Olha, eu me apaixonei muitas vezes e me decepcionei muitas vezes e chorei muitas vezes. E o que eu posso falar para os homens em si é aceitar esses desejos, essas emoções, esses afetos que se quebram, mas não aceitar numa forma punitiva, né? Aceita que dói menos. Não, isso aí é sentir, é viver esse luto e se preparar para o desconhecido, para a próxima paixão ou para a próxima conexão que sempre acontece. Tá aí, eu achei Né? interessante viver esse luto. E aí, quando a gente fala, que você até mencionou, de quantas vezes você se apaixonou e quando a paixão acabava, você saía, porque aí lidar com você já não era a ideia do momento. Eu acho que tá aí, o se permitir viver o luto é a oportunidade da gente criar algo ali dentro. Sentir aquilo e poder criar algo novo. Exato. E eu acho que é isso que me trouxe um olhar diferente e talvez umas mudanças nos meus comportamentos desde que eu saí do meu primeiro relacionamento, bem jovenzinha, eu vivi essa relação. Isso me estraçalhou, acabou comigo quando eu estava sequer tentando me construir para algo. E aí o fato de eu olhar para isso e viver o luto desse término, viver o luto de tudo aquilo que eu tinha esperado na minha cabeça que fosse, me deu a oportunidade de criar algo novo. Acho que é isso, mais ou menos. Eu acho que assim, é bem por aí, assim. Como homem, existe um desafio de jogar para cima, jogar para o vento todos esses papéis que tentam nos colocar, de não sofrer. E aí é muito, muito comum, né? O homem, quando ele sofre uma desilusão, ele não se dá o tempo do luto. Ele cria um mecanismo de procurar logo alguém, procurar uma festa, procurar um selfie, procurar um cenário do qual ele fala, estou bem, estou vivendo, anestesiar. Uma nova paixão, anestesia. E aí quando a gente olha estatísticas de suicídio, de doença mental, de moradores de rua, de todas essas coisas que podem, esses contextos que podem ser agravantes de uma condição psicológica repetida, a gente vê que os homens têm imensa dificuldade de aceitar que são seres que sentem, seres que têm afeto e que têm as necessidades assim como as mulheres. E que tá tudo bem você ficar um mês dentro de casa chorando por alguém ou sentindo, elaborando luto e tentando realmente criar alguma coisa no lugar, né? E eu me vi muitas vezes criando coisas no lugar, criando coisas no meu trabalho, criando coisas com pessoas. Eu acho que a criatividade humana, ela tá assim, ó, com o amor, né? Porque o amor eu acho que ele é amiguinho da criatividade, de algum jeito. E assim foi minha forma de viver todas as desilusões que eu tive com relacionamentos e tudo mais. Eu sempre criava coisas, sempre estava muito aberto às experiências. Eu acho que esse é o desafio dos homens, sabe? Eu acho que realmente o luto, a perda, tá numa faceta do amor de alguma forma, porque amar é saber perder. Amar é abrir mão. Saber que nada está garantido. Sim. Não, mas o amor, a gente gosta de contar coisas como se a gente se sentisse segura com o outro, né? Então, eu gosto muito do desejo, porque o desejo, assim, né? O desejo tá ligado à falta, né? Você deseja porque você não tem. Quando você tem, aplaca o desejo e é uma briga ali de vai e vem, perto, longe. E é muito louco. Mas o amor não. O amor eu acho que isso também vem muito, assim, que o amor, ele é tedioso. Para mulheres que já passaram por relacionamentos extremamente tóxicos e sofridos, quando a gente entra num relacionamento, que a gente tem um pouco de paz, respeito, companheirismo, olhar, a gente tem um estranhamento. Do tipo, isso tá certo? É assim mesmo? Eu posso me sentir tranquila? Eu posso me sentir confortável? Ou tem alguma coisa errada? Será que não está errado mesmo? Porque a gente está tão num estado de hipervigilância o tempo inteiro. Sim. Que amar e ser amada e ter um ambiente calmo e tranquilo assusta. Exato. Eu gosto de
de dar combustível pro amor, assim como eu gosto de dar combustível pro desejo, porque eu acho que o desejo deixa tudo mais interessante, assim, sabe? Tudo mais emocionante. E às vezes a gente, sei lá, eu às vezes gosto da adrenalina das coisas, né? E... Temos um viciado em adrenalina, gente. Sim, sim, super, super, super. E para mim a fala a comunicação é um lugar é um lugar legal de expressão, né? Tipo, a cura pela fala mesmo, né? E no sentido de vivenciar suas questões mais íntimas, seus desejos mais recônditos e trazer para uma elaboração. Eu acho que isso é vivenciar também, né? Dentro de si. E aí uma coisa que eu só fui adquirir com o passar dos anos, né? De que eu posso elaborar, eu posso trazer para minha conversa interna, para o meu laboratório interno, questões que não necessariamente são de vias práticas, né? E aí separar, né, o que é do campo da fantasia, o que é do campo da realidade manifestada, né? Isso ajuda a lidar muito com essas coisas, né? Porque tem coisas que a gente elabora e não bota para o mundo, mas a gente elaborou, a gente viveu, a gente sentiu, né? O nosso cérebro não, em algum nível, ele não consegue distinguir o que é real, o que não é. Ele gera sintoma do mesmo jeito, né? Tipo, quando você tá vivendo algo só dentro de você que ninguém sabe, você não falou, você não agiu, mas aquilo tá lá, gerando inputs físicos, né? Enfim. Isso dá pra gente conversar bastante sobre isso. Mas a gente vai fazer esse movimento de mandar um áudio para um amigo nosso, que você já deve saber quem é. E para encerrar, além de te agradecer... Então a gente não vai jogar... Eu acho que a gente pode tomar um chá e jogar... O que a gente vai jogar? O jogo Entrelaçar lá? Sim, eu só tava dando a deixa para você falar, eu sei. Sabe, tipo, o que a gente vai jogar? A gente vai jogar não sei o quê, sabe? Tipo... Vocês estão vendo o nível da fantasia da pessoa. Tipo, quando você cruza pra pessoa cabecear, mas a pessoa não entendeu que era uma cabeçada. Então a gente vai jogar... Isso não é um jogo, que é esse jogo aqui. Eu pensei em fazer um chá pra gente. Esse jogo... Fala um pouco sobre... O que você acha desse jogo? O que ele é? Gente, é um jogo de perguntas, que ele é uma expansão do Isso Não É Um Jogo, que tem aqui no Instagram. E que são algumas perguntas para casais, para aprofundar a relação, fazer justamente vocês se comunicarem. Exato. Vou fazer um chá pra gente. Tá bom.